A Hot Toys começou uma série de figuras da Marvel mais acessíveis sob a sua sublinha Hono Studios. Mas será que valem a pena? Vamos descobrir juntos. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, seu canal de quadrinhos, história e action figures. Comprei recentemente esse Homem-Aranha de traje preto. Vamos abrir a caixa, compartilhar primeiras impressões e decidir se valeu a pena o dinheiro investido. Se você já se perguntou como é uma caixa de envio da Hot Toys, aqui está. Apenas uma boa e velha caixa marrom. Acho que ela realmente tem o nome da figura ali. Parece aquele negócio do Homem-Aranha, mas na verdade todas têm esse adesivo único em cima. Então, como você pode ver, eu ainda não abri isso e estou prestes a enlouquecer. Então, vamos abrir, ver a figura dentro, olhar a embalagem e seguimos daí. Esta é minha primeira experiência com uma figura da Ono Studios da Hot Toys. Você pode ver que está especificamente marcado como Ono Studios bem ali na embalagem, e essas figuras são feitas para serem figuras de quadrinhos, o que fica bem claro com base na arte aqui. Essa é uma arte muito com cara de quadrinhos. Você tem um logo de quadrinhos, tem coisas desenhadas à mão. Não é aquela fotografia de alto nível que a gente vê na maioria dos outros produtos deles. Muito quadrinhos, logo incrível do Homem-Aranha lá em cima, nas laterais, um pouco mais disso, está escrito Homem-Aranha na faixa sombreada. Ali, e claro, na parte de trás, você realmente tem as imagens do produto. Então aqui está a figura em si. Você pode ver a mochila de teia, muita enrolação, mais do mesmo. Neste lado, porém, em vez da palavra Homem-Aranha, você tem um grande olho de aranha, e o mesmo logo embaixo, uma embalagem bem legal. Isso é uma sobreposição, vamos tirar em um segundo. Este é o número 4 dos estúdios Ono. Esse é o primeiro que peguei, mas acho que antes vieram o Wolverine amarelo, o Magneto e o Wolverine marrom. Eles pareciam bons, mas eu não estava pronto para comprar. Assim que vi esse, eu quis. Agora, orçamento para Hot Toys significa algo bem diferente de orçamento. Para mim, esse negócio ainda foi, acho que quase 200, quero dizer. 189. Eu pedi o meu na Big Bad Toy Store e ele chegou há algumas semanas. Finalmente tenho tempo para abri-lo. Isso não é exatamente barato, eu acho, mas é melhor do que o que estamos pagando por muitos Hot Toys hoje em dia, que estão custando mais de $300. Mas, sabe, isso definitivamente não é barato, não importa o que digam. Adoro o logo preto ali, então isso sai direto. Ah, na verdade ele dobra para baixo e tem uma aba, então vamos ver. Ah, dobra dos dois lados, na verdade. Então você consegue isso. E então aqui está o que vemos. Ono Studios, explorando colecionáveis divertidos com possibilidades infinitas, a Hot Toys apresenta a Hano Studios, um coletivo de artistas distintos da cena de brinquedos e da indústria do entretenimento. Sem parar, um apelo atemporal. Muito legal, olha só. Aqui por dentro. Você recebe as instruções, assim você tem algumas ideias de como a articulação realmente funciona, como pode adicionar os efeitos de teia, o que fazer e o que não fazer. Uma bela imagem de corpo inteiro da figura. É a primeira vez que vejo eles usarem os recortes de papelão desse jeito. Você recebe uma lista de tudo o que vem, incluindo, parece que vamos receber uma sede com um suporte. Vamos receber a capa de Guerras Secretas, edição 8. Tudo bem, não está ruim, até que gostei, mas sabe o que você está esperando? Você só quer que eu mova esse pedaço de papelão. Ah, aí está, vamos lá. Aqui está a figura em cima, está realmente muito bonita. Certo, plástico demais. Vamos tirar isso daqui e ver com o que estamos lidando. Eu queria mostrar a base dessa peça primeiro, com a edição 8 de Guerras Secretas em exibição, mas não funciona bem assim. Você pode ver que temos uma base quadrada relativamente plana, muito maior do que normalmente recebemos com nossos bonecos da Hot Toys, que servem de suporte. Vou ter que ver como isso funciona, porque é só um suporte transparente com um tipo de gancho. Não sei se isso é para encaixar debaixo dos braços dele ou se ele deve se equilibrar nisso. Mas a parte que eu achei que ia ser muito legal, a base de quadrinhos, é legal, sabe? Esse é o tamanho de um quadrinho, mas não veio com um encarte. Quando você abre a parte de trás da embalagem, o quadrinho está bem ali. E olha, eles querem que você realmente corte a caixa para conseguir a capa de Guerras Secretas número 8. De jeito nenhum vou fazer isso, não vou cortar essa caixa só para ter uma réplica da capa. Bom, ok, espera um minuto. Ok, retiro o que disse, estou fazendo isso ao vivo, me dá um desconto. Então, tudo bem, é realmente uma peça separada de papelão, mas você ainda tem que cortar para abrir. Agora, tem uma boa notícia porque eu simplesmente tenho um gibi aqui por perto.
E acontece que ele tem exatamente o mesmo tamanho, então eles realmente fizeram do mesmo tamanho de um gibi normal. Se você tiver uma cópia extra, reimpressão ou versão do Homem-Aranha com traje preto para colocar aqui, ela encaixa bem e pode ser usada na sua exposição. Agora você pode perguntar, por que eu tinha esse gibi no meu escritório? Bom, é porque esse é o exemplar em que eu tive uma carta publicada lá em 1992. Então é meio que... quer dizer, a capa desse aqui até sai. Ele já foi muito maltratado. Mas a boa notícia é que o recorte, apesar de horrível por exigir cortar algo, tem o mesmo tamanho de um gibi comum. Então você pode fazer uma exposição interessante com isso. Certo, vamos para o que todo mundo quer ver. Eu já tirei todos os apetrechos, tralhas e aquelas coisinhas de embalagem para que a gente possa realmente ver. A figura em si parece muito boa na embalagem. Você tem punhos e 3 pares extras de mãos. Em vez dos milhões de efeitos de teia, agora você recebe 2, o que é bom. Tem um ótimo arame por dentro. Olha só isso. Você pode dobrar essas teias em qualquer formato, recebendo uma curta e uma longa. Você recebe a mochila de teia, e a gente vai ter que ver. Isso está bem solto, não tão firme quanto o que vimos com as teias, então eu espero que isso realmente passe pelos ombros dele sem muita dificuldade. É bem fiel aos quadrinhos, o Pete usaria isso sempre. Nos livros a teia é mais curta, também ganhamos um segundo par de olhos para observar tudo. Mas vamos pegá-lo e ver como ele é. As primeiras impressões são bem boas. Parece talvez um pouco mais leve do que um Hot Toy típico, como se o corpo fosse um pouco mais leve por dentro. Isso também pode ser porque essa figura não tem muitos acessórios, sem capa grande, armadura do Homem de Ferro ou escudo do Capitão América. É só, sabe, o corpo com o macacão e o próprio macacão. Diferente do que a gente vê na maioria dos nossos Hot Toys do MCU, que são realmente os que eu comprei, até agora, eles eram muito mais de couro, tipo couro sintético, aquele material mais duro, mais firme. Este é realmente macio, lembrando do material das figuras Famous Covers. É bem mais suave, o que acho que combina totalmente. É mais como um nylon, eu acho que combina totalmente com o visual dos quadrinhos. As articulações têm catracas, então elas realmente... Vamos ver se conseguimos ouvir. Não sei se dá pra ouvir no microfone, mas elas travam no lugar e vão ficar. Dá pra ouvir isso no ombro. Ouvi esse barulho de catraca. Muito legal. Essas coisas vão ficar no lugar. Eu fui lá e tirei as 2 mãos fechadas e coloquei algumas das mãos mais dinâmicas. Ele tem umas mãos muito boas, tipo aquelas clássicas de escalador de parede. Mas essas aqui são mais, sabe, cada uma fazendo sua própria coisa. Quando você chega aqui embaixo, as botinhas, a fantasia cobre todo o pé. Agora o pé realmente fica coberto. Ah, parece que quer ter uma articulação ali. Isso não é uma piada, ele está dividido. Mas não, isso não articula, então você não vai ter articulação nos dedos nesses aqui. Você consegue coisas bem legais com esse ombro, porém, quero dizer, isso vai funcionar. Ah, e ele tem um sistema de queda. Você pode ver como o traje desce um pouco, então você consegue um bom movimento com isso. A cabeça é uma peça separada, então você pode ver que o traje sobe, mas a cabeça não vai do macacão até o topo. Isso foi uma ótima escolha. Já tivemos o Homem-Aranha, onde é tudo uma peça só e a cabeça fica toda enrugada, acumulando tecido no pescoço. Esse aqui é muito mais limpo do que aquele. O logo é bem clássico, parece exatamente igual. É meio que a minha visão do que é o traje preto do Aranha, e para te dar um pouco de história sobre o traje preto, você sabe, teoricamente, a primeira aparição dele foi em Guerras Secretas, edição 8. Foi lá que o traje do Aranha tinha sido rasgado. Eles tinham acabado de terminar uma batalha com os vilões, e ele viu que o Hulk estava com uma calça nova, e o Thor com um traje novo. Eles dizem que há uma máquina que só de pensar nela te dá roupas novas. Ele reage com um simples ok? Então ele entra e essa pequena esfera preta aparece na mão dele e depois se espalha por todo o corpo dele. E isso acabou sendo o simbionte que mais tarde se tornaria o Venom. Isso mudaria completamente toda a história do universo Marvel. Mas a primeira vez que o traje realmente apareceu nos quadrinhos foi na edição 252, de O Espetacular Homem-Aranha. Guerras Secretas estava acontecendo enquanto as revistas regulares ainda estavam sendo publicadas. Então o Homem-Aranha desapareceu em um mês, voltou na edição 252 usando o traje preto. E essa edição tem uma capa absolutamente incrível de Ron Frenz e Klaus Janson. Há controvérsia, porque o Homem-Aranha tinha 3 títulos ativos na época. Ele esteve em O Espetacular Homem-Aranha, Peter Parker, O Espetacular Homem-Aranha e outros. Marvel Team Up,
e há muito tempo existem rumores de que a edição daquele mês de Marvel Team Up, onde o Homem-Aranha se juntou, acho que é o Demolidor e a Viúva Negra, com uma ótima capa desenhada por Art Adams, o mestre Art Adams. Essa realmente chegou às bancas primeiro. Agora, eu pesquisei isso várias vezes ao longo dos anos e não consigo encontrar nenhuma prova definitiva de que esse gibi chegou às bancas primeiro. Eu sei que consegui esse na minha banca local antes de conseguir. Na verdade, eu consegui tanto o Peter Parker quanto o Marvel Team Up antes de ver o Amazing Spider-Man 252. Mas você sabe, estamos falando de uma loja de interior em Taylor, Carolina do Sul. Para aqueles de vocês que vão procurar por isso, foi no Garden Spot, na Lee Road, onde eu peguei todos eles, então um pedacinho da história aí. Queria ter ficado com o expositor giratório deles, quando se desfizeram dele, mas foi lá que consegui todos os meus livros naquela época. Então, essa foi a primeira aparição do Traje Preto, e aposto que vocês nunca adivinhariam quanto tempo o Aranha, em tempo humano, no nosso tempo, usou o Traje Preto. Apostaria que a maioria de vocês diria 2 anos. Ele usou por cerca de 2 anos nos quadrinhos, umas 24 edições. Não, foram 6 edições, na edição 258. Então, lembrem-se, ele estreia na edição 252. Na edição 258, ele já entregou para Reed Richards estudar. Ele vai até o edifício Baxter, eles percebem que o traje está vivo, capturam ele, usam ondas sônicas para prendê-lo, e ele vai embora. Então, 6 edições. Na verdade, foi meio que só uma jogada de marketing, mas fez tanto sucesso que voltou rapidamente. A Gata Negra costurou um traje para ele, e é assim que vou chamar esse aqui, porque esse tem mais daquele material de nylon, parece mais com o traje costurado. E realmente, durante todo esse tempo, até a edição 300, então, nas cerca de 40 edições seguintes, ele alternava entre o traje preto e o vermelho e azul. Ele estava usando o traje preto durante sua batalha inacreditável com o Senhor do Fogo, uma das melhores histórias em 2 partes já contadas. E só quando o Venom apareceu que ele realmente parou de usar o traje preto. O traje do Venom, o próprio Venom, assustou tanto a MJ que ela pediu para ele nunca mais usar aquilo de novo. Então ele não usou por muito tempo, mas às vezes voltava, geralmente em ocasiões especiais. Uma vez. Lembro da época do Todd McFarlane, quando ele escrevia e desenhava o Homem-Aranha sem adjetivos. Acho que o Aranha desceu aos esgotos, talvez atrás do Lagarto. E ele trouxe o traje preto para essa missão mais uma vez, meio que naquela época do auge do JMS, quando teve aquele arco de história chamado Back in Black, onde, se não me engano, o Aranha estava todo durão, com aquela vibe de mal. Ele trouxe o traje preto de volta, mas o traje preto de verdade, o traje do simbionte mesmo, só durou 7 edições em O Espetacular Homem-Aranha. É meio louco pensar em como o legado disso é tão grande por um período de tempo relativamente curto, impressionante. Então, vamos pegar alguns dos acessórios e ver como eles ficam na própria figura. Se a interseção entre quadrinhos, história e action figures é a sua praia, você está no lugar certo. Deixe um like no vídeo e se inscreva no Carbon Scoring, porque estamos trazendo conteúdo de qualidade como esse toda semana. Crédito a quem merece. Essa mochila realmente entrou com bastante facilidade. Eu não precisei sentir que estava deslocando os ombros dele. São soltas o bastante para você passar pelos ombros dele e encaixar nas costas. Ela está bem posicionada na parte inferior das costas dele, parecendo exatamente um saco de roupas envolto em teia. É mais pesado na parte de baixo. Tem um ótimo padrão de teia ao redor, teias bem no estilo do McFarlane vindo por aqui, isso é bem legal. Eu não sei se eu exibiria ele com a mochila, mas é um acessório legal, é um tipo diferente de acessório bacana. Já vimos esse par de mãos dinâmicas, e eu gosto delas. Elas giram e se movem bem, e se você notar, tem uma articulação de catraca. Assim, não ficam frouxas e permanecem onde você quiser. Se quiser deixá-lo com expressão de surpresa ou empolgação, vai funcionar. Gosto que não são simétricas. Esta é mais reta e aquela tem os dedos mais abertos. É um detalhe legal. Vamos ver o próximo conjunto. Algumas mãos são clássicas de escalador de parede, dá pra notar. Adoro quando isso fica evidente. Há pontos de pressão nas pontas dos dedos dele, e os nós estão dobrados para trás, visível em ambas as mãos. Essas aqui são assimétricas. Os 2 dedos do meio estão juntos, os outros totalmente abertos. É uma coisa simples, mas é um detalhe muito legal. E quando você quer misturar e combinar essas mãos, isso é muito bom. Além disso, olha só, você pode dobrar aqui, é isso que acontece quando você fala sobre isso enquanto faz. Você consegue dobrar esses dedos muito bem. Então, a cabeça dele, sabe? Se você arquear as costas dele, dá pra deixar a cabeça dele bem ereta.
Não, isso fica bom. Olha só. Parece mesmo uma escalada de parede legítima. Agora faria uma grande diferença se você realmente tivesse a articulação do dedo do pé ali, mas desse ângulo é um visual de escalada na parede bem convincente. E muito disso é por causa da amplitude de movimento que você consegue nessas mãos. Tenho que dizer também que os pinos em que elas estão são um pouco maiores do que eu me lembro em alguns Hot Toys anteriores, então elas encaixam e desencaixam com muito mais facilidade. E não sinto que vou quebrar tudo sempre que tento trocar as mãos. Mais 2 pares, vamos ver. Essas são as que ele estava usando na embalagem e eu achei que eram apenas punhos fechados, mas na verdade não são. Elas têm buracos. Então essas são mãos para segurar teia, muito legais, com esse detalhe branco bem aqui. Então, sabe, a gente pode pegar uma das nossas teias, que são realmente boas, quero dizer, realmente muito bonitas. Ótimo suporte, segura bem firme e a gente pode deslizar. Na verdade, esse provavelmente é o lado mais grosso, acho que essa é a ponta que deve entrar ali um pouco mais fácil. E sim, ele segura isso muito bem. E claro, como eu disse, você pode deixar isso no estilo McFarlane, pode colocar eles em poses bem torcidas, então isso é bem legal, sabe? Eu não costumo usar muito as mãos fechadas ou de agarrar, é só o meu jeito de posar mesmo. Na estante, geralmente essas não são as que eu gosto, mas são bem funcionais. E de novo, por causa de todas aquelas articulações com catraca, você consegue fazer ele segurar em vários ângulos diferentes. Ah, esqueci de mencionar algo sobre essas, certo? Lembre-se, isso na verdade são 2 trajes diferentes. Como eu disse antes, o traje do simbionte produzia suas próprias teias, era como se fosse parte do próprio simbionte. Então, quando o aranha lançava teias enquanto usava o traje do simbionte, ele posicionava as mãos assim, e as teias saíam por cima. E se olharmos bem de perto, acho que conseguimos ver. Tem um encaixe bem ali e outro ali. Então, essa linha de teia menor, a outra também tem, mas a linha de teia menor vai se encaixar diretamente nesse espaço. E então, se você estiver usando isso como um verdadeiro traje de simbionte, você colocaria as mãos dele nessa posição para lançar as teias. Isso é realmente muito legal. Isso é fiel aos quadrinhos fazer desse jeito. Mas como eu mencionei, esse traje meio que se transformou em uma fantasia de tecido por um tempo. Vamos ver como ficam as mãos de teia com isso. É um detalhe muito legal, pessoal. Eu realmente quero reforçar que isso foi muito bem pensado, porque aqui ele tem seus lançadores de teia clássicos. E olha, você pode ver que tem um encaixe para as teias embaixo, então vamos pegar a nossa teia menor. Ela vai encaixar ali muito facilmente. Então, se esse é o traje de tecido, o traje preto, Homem-Aranha, após entregar o simbionte ao Reed Richards e antes de ir à Torre do Sino em Web of Spider-Man número 1 e se unir a Ed Brock formando o Venom, então você pode usar essas mãos e ele vai lançar a teia direto dali. Então detalhes muito legais, sabe? Pequenos detalhes. Mas quando você está pagando quase $200, esse é o tipo de atenção aos detalhes que a gente realmente quer ver. Eu gosto disso, sou muito grato por isso. Esse é um visual legal. É um visual maneiro e vai funcionar com os dois. A teia maior também vai encaixar direto nessa mão. Bem legal. Precisamos falar dos olhos, pois nas diferentes versões do Homem-Aranha criadas por artistas, são eles que fazem a diferença. Sabe, é uma coisa se estamos falando de um colecionável baseado no visual do MCU, quero dizer, isso é bem definido. Todos nós vimos como eles eram na tela, mas se você está falando de um personagem dos quadrinhos, há muita variação. E o traje preto era, bem, foi originalmente proposto por um fã chamado Randy Schuller, que escreveu sugerindo que o Homem-Aranha deveria ter um traje preto, com alguns detalhes em vermelho, e meio que desenhou isso. E Jim Shooter, o editor-chefe da Marvel Comics, na verdade gostou muito da ideia e pagou ao Randy, acho que foram $220 pela ideia. Então sabe, todo mundo ficou feliz. Mas aí foi o Shooter quem realmente escreveu Guerras Secretas. E foi aí que o traje preto apareceu, então o traje em si. O design realmente incrível desse traje. Com a aranha enorme que envolve as costas e o preto com apenas um toque de branco no dorso das mãos. Isso na verdade foi criado por Mike Zeck. Então Mike Zeck foi o artista em Guerras Secretas e um dos maiores artistas da história da Marvel. A face dele no Capitão América foi espetacular e o trabalho no Justiceiro você precisa conferir. Os olhos dele eram muito mais parecidos com o que os olhos do Homem-Aranha pareciam na época. Eles eram menores, eram mais naquele estilo do John Romita Sr. Diria que esses são um pouco maiores que os olhos do Mike Zeck. Depois o Homem-Aranha foi direto para o título espetacular Homem-Aranha, desenhado por Ron Frenz na época.
Um dos meus artistas favoritos, ele meio que manteve aqueles olhos menores, muito mais alinhados de novo com o estilo do Ramita Sênior. Mas o Friends às vezes usava ângulos grandes ao estilo Ditko, com o Homem-Aranha vindo em direção ao leitor por aqueles ângulos malucos e excêntricos, e os olhos pareciam um pouco maiores. Mas só quando um jovem artista assumiu o título na edição 298 é que vimos um visual completamente diferente nos olhos. E felizmente conseguimos uma cópia desses dois. Tudo mudou com a publicação de O Espetacular Homem-Aranha 298. Essa foi a edição em que Todd McFarlane assumiu o título, e ele instantaneamente revolucionou o visual do Aranha. Os olhos pequenininhos desapareceram, e em seu lugar ficaram esses olhos enormes que se tornaram o padrão, de verdade, para todo o sempre. As poses estáticas desapareceram agora, o Aranha estava entrando em poses acrobáticas absolutamente incríveis. A teia simples a qual estávamos acostumados desapareceu, agora era tudo teia de espaguete. Coisas incrivelmente detalhadas, e a execução dessa troca para essa figura está realmente muito boa. Alguns de vocês talvez tenham visto meu vídeo sobre o Hot Toys exclusivo do Spidey vermelho e azul dos quadrinhos que eu consegui. Aquilo era tipo uma exclusividade de Hong Kong. E naquele, ele vinha com conjuntos de olhos separados, mas eles eram realmente esculpidos. E então, como a base, o entalhe interno era tão grande, você podia mudar os detalhes pretos ao redor dos olhos, mas o formato deles tinha que permanecer o mesmo. Este aqui, por ser uma fantasia de tecido por completo, é muito mais fácil. Os olhos estão presos por um ímã simples, então do outro lado disso, você pode ver que tem o ímã. E na verdade é muito simples pegar o outro par e colocar bem ali. Então isso te dá uma ideia de como os olhos no estilo McFarlane são diferentes dos olhos no estilo Zack Amigos. Mas de novo, eles saem facilmente e ficam no lugar. Quero dizer, vocês me viram, sabem, girando essa figura para todo lado, não é? Os ímãs seguram muito bem. Eles não, sabe? Eles não caem sozinhos, mas se você colocar um pouco de pressão, eles vão soltar bem facilmente. Mas porque tem um pequeno encaixe que permite que o ímã se encaixe ali. Mas você consegue trocar esses olhos bem facilmente. Eu acho que isso na verdade é um recurso bem legal desse negócio, então minha impressão geral é que isso é muito bom. Não vejo diferença de qualidade entre essa figura da Rono Studios e uma normal da Hot Toys. Inicialmente eu achei que era um pouco mais simples, mas agora eu acho que isso reflete mais a simplicidade do traje dos quadrinhos, que basicamente é um macacão comparado aos trajes complexos das figuras do MCU que eles acabam tendo. Não tenho reclamações sobre a articulação, brinquei bastante com a peça na análise, e ela se moveu muito bem, com boa flexibilidade. E com esse macacão mais de nylon, eu tenho bem menos preocupação de ele rasgar ou rachar com o tempo, comparado ao plástico mais parecido com o couro dos meus outros Hot Toys. Queria que tivesse articulação no dedo do pé, mas esse é o único detalhe que mudaria. Vem com menos acessórios nesse aqui, não tem tantos pares de mãos e nem tantos efeitos de teia. O que pra mim está tranquilo. Quantos você realmente precisa? Geralmente ficam num saquinho Ziploc no fundo da caixa. Os que eles mandaram são os essenciais, então tô satisfeito com o que veio junto. Sobre o preço, nunca vou te dizer como gastar seu dinheiro e não vou te julgar. Se você acha que isso aqui tá absurdamente caro e que o mundo dos bonecos enlouqueceu, eu entendo. Isso é um hobby, é dinheiro que sobra, e cada um tá numa situação diferente com isso. Só quero lembrar a todos que eu não ganho nenhum desses bonecos de graça. Eu pago o preço cheio por tudo que você vê nesse canal. Acho importante que se eu disser que gosto de alguma coisa, é porque eu realmente gosto, não porque alguém me deu. Dito isso, este camarada custou cerca de $200. Isso é melhor do que comprar 2 Homem-Aranha de traje preto da Mayfax? Provavelmente vale mais do que 4 máximos Homem-Aranha. Agora já não tenho tanta certeza, pensando na minha diversão, na possibilidade de poses e em como ele fica na estante. Os $50 a $100 a menos que isso aqui custa em comparação com um boneco Hot Toys do MCU é realmente muito bom. Não vamos fingir que isso é barato. É um item de colecionador de alto padrão e felizmente acho que vale o preço. E vocês, o que acham? Tem interesse em adquirir? Eu já fiz a pré-venda do Homem de Ferro da ONU Studios. Vocês gostariam de ver uma análise dele quando for lançado? Me avisem nos comentários. E como sempre, para o melhor dos quadrinhos, história e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.